Fala pessoal, beleza? Aqui é a Hannah e esse é o Ponto de Viragem, um projeto muito especial para mim, que participei de várias Olimpíadas de Química no ensino médio, até conquistei uma medalha na Internacional de Química, que foi organizada pelo Japão, mas aconteceu de maneira remota, e pretendo compartilhar um pouco dos meus conhecimentos com vocês. Espero que vocês gostem e é isso. Tchau! Então, nosso primeiro desafio vai ser resolver uma questão da eixo. Na verdade, parte de uma questão. E primeiro eu convido vocês a entender um pouco mais de como é a carinha de uma questão da eixo, porque é uma prova bem peculiar, na verdade. Então, aqui a gente tem a prova. Ela tem... Não para aparecer aqui, mas ela tem 93 páginas esse PDF, que pode ser conseguido no site oficial da eixo. E, ok, essa é a capa da prova. Teve um caderno de instruções, que é esse. Aí aqui temos tanto quantos problemas tem, quanto tempo vai durar a prova e as instruções. Você só pode começar quando você tiver o comando de começar, você pode parar quando você tiver o comando para você parar. E aqui nós podemos ver já o que esperar dessa prova, quais são pelo menos os títulos das questões, e isso já nos dá a pista sobre o que nos aguarda, certo? Então, essa prova teve 9 questões e essa pontuação total é uma pontuação que conta para a questão em si. Então, vai ter depois um esquema de itens, que é mostrado no início de cada questão, mas eles só se referem àquela questão. Não é como se você fosse somar pontuação e aqui vai ter uma pontuação total e você vê uma média aritmética de uma maneira simples. Não, é uma média aritmética ponderada, porque tem essa porcentagem. Aí, ok. Então, a primeira questão, numa prova de 100 pontos, valia 11 pontos, porque a porcentagem é 11. Aí, então, dependendo do item, você tem uma porcentagem de uma porcentagem. Mas aqui. Aí aqui já tem uma página de constantes, que você pode precisar ou não. Temos as equações, 2 páginas. A tabela periódica, caso você precise ver alguma tendência ou a massa molecular, alguma coisa assim. Aí aqui nós temos o gráfico de RMN para saber qual o deslocamento de cada função. Isso aqui já é uma coisa mais avançada na química e basicamente só tem se a Olimpíada, se o país que está organizando falar, olha, vai ter. Mas isso é outro assunto. E aqui, as questões propriamente dito. Cada questão tinha um problema de questões e um problema de respostas. Aqui, como eu disse, a descrição dos itens. Beleza, o item A, o item 1 da parte A vale 6 pontos e num total de 24. Então, esse item vai valer 1/4 da questão, que vale 11% da prova. Assim você vai calculando a nota. Ok. Então, vamos para a questão que eu escolhi. Aqui estamos com ela, a questão 4, que é intitulada A Química Redox do Zinco. Então, aqui a gente já espera mexer com alguma eletroquímica do zinco. O zinco é usado há muito tempo em ligas para materiais de latão e aço. O zinco contido nas águas de resíduos industriais é separado por precipitação para desintoxicar a água e o precipitado obtido é reduzido para recuperá-lo e reutilizá-lo como zinco metálico. Então, já é uma pista de equilíbrio que são equilíbrios múltiplos. Parte A, que é a que nós vamos resolver hoje. O equilíbrio de dissolução do hidróxido de zinco a 25 graus Celsius e as condições de equilíbrio relevantes são dados nas equações de 1 até 4. Bem, aqui
É isso. De zinco, concentração de zinco em uma solução aquosa saturada é dada na equação 5. S é igual a que ele define já para não termos problemas com essa definição. Quando os equilíbrios das equações 1 até 4 são atingidos, calcule a faixa de pH na qual o hidróxido de zinco aquoso é maior dentre o cátion de zinco, o hidróxido de zinco aquoso e o complexo de zinco. Enfim, isso aqui, note que ele fala quando os equilíbrios são atingidos. Isso aqui é muito importante. Mas vamos ler a parte 2 da parte A. Uma solução aquosa saturada de hidróxido de zinco sólido com pH 7 foi preparada e filtrada. O hidróxido de sódio foi adicionado a esse filtrado para aumentar seu pH para 12. Calcule a porcentagem molar do zinco que precipita com o aumento do pH de 7 para 12. Ignore as mudanças de volume e a temperatura. Então, o que acontece aqui? Uma solução aquosa saturada foi preparada e filtrada. O que significa é que tinha formado um precipitado. Se formou um precipitado é porque os equilíbrios foram atingidos. Mas ok, o que tem na solução de zinco, de espécie de zinco, é essa solubilidade aqui. Essa é a concentração total de zinco, a quantidade de matéria total de zinco que vai ter na solução daqui para frente, depois que tudo for filtrado. E depois ele vai mudar esse pH para 12 e ele já fala aqui que vai precipitar uma parte do zinco. Ou seja, novamente o equilíbrio vai ser atingido, mas a partir de uma outra concentração total. Enfim, não sei se dá para entender de uma maneira assim, só falada, mas depois acho que as ideias se encaixam. Vamos primeiro trabalhar nesse A.1. Aqui, por que eu disse que esse ponto é muito importante? Quando os equilíbrios das equações 1 e 4 são atingidos. Porque isso quer dizer que todos esses números podem ser utilizados. Ah, mas o que esse número vai me fornecer? Bom, eu quero a concentração desse cátion, dessa espécie e desse complexo. Veja que essa constante é atrelada a esse equilíbrio. Então, aqui, deixa eu... Então, aqui, vamos fazer a constante desse primeiro equilíbrio, que é um equilíbrio de solubilidade, ou KSP, ou KPS aqui no Brasil. Ele é dado por a concentração dos produtos, porque eles são aquosos, estão dissolvidos em água, elevado ao seu devido coeficiente. Aqui já aparece um cátion de interesse, uma espécie de interesse, porque a gente quer comparar essa concentração com outro aqui. E a gente consegue trabalhar dessa maneira para todas as constantes. Isso aqui já tem um valor definido, que é o valor da constante, que só vai mudar se mudar a temperatura. Façamos agora para os outros. O K1 é igual a concentração do hidróxido de zinco aquoso elevado ao seu coeficiente, que é 1, sobre a concentração dos produtos. Mas aqui perceba que o produto é sólido, então não tem como fazer essa concentração. Isso aqui é o valor da constante. Ok. K2 é igual a... Da mesma maneira, temos a concentração do nosso complexo. Deixa eu colocar um aquoso. E é igual a 6,47 vezes 10 elevado a menos 2. E o K4 é o equilíbrio de alcinização da água. Não é K4, é KW. Me confundi por causa do número do equilíbrio. Que é o produto sobre o reagente, que ele é um reagente líquido puro, então a atividade dele vai ser 1. Consequentemente, não é necessário escrever. Não vai alterar. É 1,00 vezes 10 elevado a menos 14. Aí, ok. Aqui nós já temos as nossas espécies de interesse listadas. Devemos fazer alguma maneira
para encontrar esse pH, essa faixa de pH em que esse cara é maior dentre todas essas. E como é que eu faço isso? Bom, pôr na equação. Se você quer uma coisa maior que outra, faça uma equação. De maneira que você tem esse hidróxido de zinco aquoso maior que o cátion de zinco 2+, e também, esse aqui é o caso 1, esse aqui é o caso 2. O hidróxido de zinco 2+, hidróxido de zinco só, sendo maior que o complexo de zinco. Então, o que a gente faz a partir disso? A gente vai substituir os valores que encontramos aqui. Deixa eu fazer de uma maneira mais tranquila. Ok. Para substituir esses valores, K1 é maior que o zinco vai ser KSP sobre o hidróxido ao quadrado. A partir desse equilíbrio, a gente pode estabelecer que o H+ é igual a KW sobre o H-. Isso aqui é algo conhecido e muito guardado no coração. Eu acho interessante pensar nisso como se fosse uma igualdade. Apesar de não ser o mais correto de se fazer, né? Então, isso aqui, da mesma maneira, OH- é igual a KW sobre H+. Dessa maneira, K1 é igual a KSP vezes H+ ao quadrado, porque ele estaria lá embaixo, veio para cima, no numerador, é igual a... E aqui é KW ao quadrado também. E como nós queremos uma relação com pH, ou seja, uma relação com a concentração de prótons, podemos isolar esse H+, que vai ficar K1 vezes KW ao quadrado sobre KPS, ou KSP, que aqui perdeu o Pzinho, e isso deve ser elevado a 0,5, que seria a mesma coisa de tirar a raiz dos dois lados, que aqui seria um H+ ao quadrado, mas não é mais assim. Aí, ok. Agora fazendo para o segundo caso. K1, lembrando de pensar como se fosse uma igualdade, é igual a... Opa, tem alguma coisa errada aqui. Aqui, nesse K2, está faltando uma informação, que seria a divisão pelo hidróxido ao quadrado. Ok. Então, aqui nós podemos colocar K2 vezes OH- ao quadrado, que, na realidade, é K1 igual a K2 vezes KW ao quadrado sobre H+ ao quadrado. Novamente, para isolar o H+, fazemos algo similar ao anterior. K2 vezes KW ao quadrado sobre K1, 0 ao quadrado, meio. Então, e agora, o que nós fazemos? Seria calcular esse H+, por meio da substituição desses valores. Aqui já em posse da calculadora, que é essencial para resolver Olimpíadas de Química desde a fase nacional até uma internacional, nós vamos introduzir os valores das constantes nessas concentrações e descobrir um pH limite que nós vamos considerar depois para saber em que range, em que
intervalo, esse cara tem maior concentração que esse e que esse. Beleza. Beleza, agora que a gente já tem esses valores, nós podemos finalmente fazer uma análise de qual o intervalo. Então, aqui que a gente tinha considerado uma igualdade, vamos voltar a considerar uma desigualdade. Então, maior que, e perceba que aqui mudou os lados. Então, esse lado era o maior, esse lado era o menor e esse era o maior. Então, agora esse lado permanece sendo o maior lado, que é o que tem o K1. Ok. E aqui da mesma maneira, maior, continua sendo maior, porque o que aconteceu aqui foi que essa concentração veio para cá e esse veio para cá. Beleza. Vamos analisar. Se esse H+, for... Esse H+, ele tem que ser menor que esse cara. Só que, para uma concentração de H+ ser menor, o pH tem que ser maior, porque tem essa proporção inversa, né? Enfim. Quanto maior a concentração do H+, menor o pH. Então, se aqui for menor, esse cara vai ter que ser maior. Então, o pH é maior que 8,41 para que esse cara tenha a maior concentração. Beleza. Temos um primeiro valor. E esse pincel está muito... uma espessura muito pequena. Melhor. E aqui, a mesma análise. Se essa concentração do H+ precisa ser maior que esse valor, quer dizer que o pH precisa ser menor. Então, pH menor que 11,80. E, juntando esses dois dados que nós encontramos, nós temos o seguinte intervalo. pH ele é maior que 8,41, mas ele também é menor que 11,80. E essa é a resposta para o nosso primeiro item. Sim, isso foi um item. E ele deve ser escrito nesse quadrado. Toda aquela resolução tem que estar condensada aqui para que ele seja computado. Olha que ele já dava basicamente a dica que o intervalo era assim. Ok. Então, voltando aqui para o nosso item 2, devemos primeiro entender o que aconteceu para fazer essa questão. Aqui, suponha que nós temos um Becker ou qualquer outra recipiente, mas num termo de laboratório eu acho que um Becker seria interessante. E nele tem uma solução com várias espécies de zinco, como o cátion 2+, o zinco, o hidróxido de zinco sólido, o hidróxido de zinco aquoso, que esse hidróxido de zinco ele deve estar por aqui, assim, sólido, e um complexo aqui. Se nós temos esse hidróxido de zinco que precipitou,
quer dizer que nós estamos em equilíbrio. E vamos supor que no início eu só tinha colocado esse hidróxido de zinco sólido. Tá? Eu tinha um outro recipiente, vamos supor, né, que eu tinha um outro recipiente de hidróxido de zinco sólido. E eu fui lá, peguei uma espátula e coloquei parte desse sólido na solução aquosa. Então, no total, que quantidade, no total eu tinha só uma exposição, 0,1 mol de hidróxido de zinco, certo? E aí, parte dele ficou dissolvido. Então, outras espécies, eu tenho 0,8 mol. E eu ainda tenho precipitado 0,2 mol. Na verdade, enfim, confundi. 0,08 mol, tá certo? E aqui nós temos 0,02 mol para compor o 0,1 mol. Isso aqui continua na forma de hidróxido de zinco sólido. E esse aqui foi dissolvido. Mas ele fala no item que a gente vai filtrar esse cara. Ou seja, isso aqui vai virar isso. Vai virar só uma solução de novo. Então, eu não tenho mais isso. Vou ficar apenas com isso aqui. E eu perturbei o equilíbrio. De maneira que eu vou ter que... Assim, eu perturbei o equilíbrio com o pH. Que ele chegou... vou colocar um pH mais alcalino. Então, essa concentração total vai servir de guia para eu fazer novos equilíbrios. É uma questão de equilíbrios múltiplos. Que vamos ver agora como ela é resolvida. Bom, a primeira coisa que a gente tem que checar é quanto de zinco eu tenho na solução. Como é que a gente vê isso? Bom, se a gente voltar aqui na questão, ele fala que a solução aquosa está saturada e tem um determinado pH. Ou seja, se ela está saturada, essa solubilidade é o que vale. Então, a gente deve calcular o valor dessa solubilidade. S é igual a Zn, 2 mais hidróxido de zinco aquoso. Aqui 2 mais aquoso, mais complexo de zinco. 4, 2 menos. E como ele já está atrelando o pH, e ele fala que temos um precipitado, quer dizer que o equilíbrio foi atingido. Ou seja, aqui a gente recorre da mesma maneira do item anterior a utilizar essas constantes para cada uma das espécies. Então, esse zinco 2+, como a gente pode ver aqui, é o KPS sobre o hidróxido ao quadrado. Então, KPS sobre hidróxido ao quadrado, mais esse cara, ele é apenas o K1. E o complexo é K2, é K2 vezes o hidróxido ao quadrado, vezes o hidróxido ao quadrado. E aqui, nós temos esses valores. Lembra que o H- é, na verdade, KW sobre H+? Então, nós temos que 10 elevado a menos 14 sobre 10 elevado a menos 7. Isso porque o pH é igual a 7. Então, 10 elevado a menos 7 aqui também. Ok. S é igual a... Aqui embaixo substituir os valores novamente. Então, e esse valor na calculadora é... Isso aqui já é em molar, concentração de mol por litro.
Essa aqui é a solubilidade, é a concentração de todas as espécies dissolvidas. E basicamente vai ser esse nosso 0,08 do nosso exemplo. Porque parte já foi levado com o que foi filtrado. Então, quando a gente tiver um novo pH, a gente vai ter uma solubilidade linha. Ou qualquer outra variável que você queira chamar. Pode ser S1 ou qualquer outra coisa. Que basta a gente substituir aqui também o H-, etc, etc. K1 mais K2 OH- ao quadrado. Mas aqui, esse é na condição que o pH é igual a 12. Se o pH é igual a 12, quer dizer que H+ é igual a 10 elevado a menos 12. E por essa mesma relação, o OH- é igual a 10 elevado a menos 2. Aí, substituindo os valores, S' é igual a 9,09 vezes 10 elevado a menos 6. Perceba nesse caso que a solubilidade diminuiu. Então, se a solubilidade diminuiu, é porque alguma coisa precipitou. E é exatamente isso que ele fala. Ele diz, calcule a porcentagem molar do zinco que precipita. Beleza, mas como é que a gente faz isso de calcular a porcentagem? A porcentagem de zinco que precipitou é igual a... Essa precipitação aconteceu de S para S'. Isso significa que a gente pode pegar a subtração de S menos S' para dizer que foi o que precipitou. E a porcentagem se deve estar relacionado ao que tinha antes, que é justamente o S. E essa conta fica 1 menos S' sobre S, que é igual a 0, aí aqui como já está em porcentagem, fica 99,5%. Foi isso que precipitou. E é assim que a gente resolveu a parte A de uma questão daí. Eu acabei de editar aqui a primeira parte. E se você quer assistir a segunda parte e mais outras coisas, eu sugiro que você se inscreva no canal, dê um like e ative notificações, porque, né, YouTube, na vida não. E quando sair a segunda parte, da questão, que pega eletroquímica. É isso, eu espero que vocês tenham gostado.